Olá você, vamos para o nosso próximo encontro, nossa próxima aulinha aqui, não é? Sobre resolução de questão. Então, bora lá. Ó, o que a próxima questão vai trazer para a gente? A informação aqui é esta, veja aí. Assinale a alternativa em que a circunstância expressa pelo termo em destaque está corretamente identificada nos parênteses. Vamos entender esse enunciado? Por que o examinador falou de circunstância expressa? Ele quer que você trabalhe a relação de sentido. O sentido expresso por essas palavrinhas que ele negritou aqui no texto. Agora, só para você entender, por que ele falou circunstância? Porque, em verdade, como eu disse, ele trabalhou a relação de sentido, que é o mesmo que dizer que ele quer a semântica expressa por essas palavras, o sentido, e ele usou a palavra circunstância porque ele está se referindo ao advérbio. O que acontece? Só para a gente poder fazer também uma revisão gramatical aí bacaninha, certo? Porque muitas vezes o examinador fala circunstância, você entende como é que você tem que responder muitas vezes pela própria apresentação da questão. Mas só para você lembrar, advérbios e expressões adverbiais, eu costumo explicar o seguinte, que são coisas de fofoqueiro. Para a gente poder entender por que fala circunstância. Porque assim, se eu for contar uma fofoca para você e falar assim, menina, você não sabe o que aconteceu, ou menino, você não sabe o que aconteceu. Você vai até se sentar, né? E falar assim, professora, conta. Aí eu digo assim para você, o Roberto saiu. Você fala, nossa, professora, isso não tem a menor graça. De fato, não. Agora, se eu disser assim, ontem, à noite, no centro da cidade, eu vi o Roberto saindo daquele prédio XPTO de braço dado com a Maria, amiga da namorada dele. Pronto. Aí o babado ficou forte. Sabe por quê? Porque as informações que eu agreguei àquela oração inicial, o Roberto saiu, são circunstanciais. Então, quando eu só digo o Roberto saiu, é uma frase que funciona, tem sentido, mas não fica bom para fofoca. Agora, se eu digo em que circunstâncias, ou seja, quando, onde, como, com quem, daí, Lu, o negócio fica bacana, não é assim? Então, é por isso que o examinador colocou circunstância, porque os advérbios expressam as circunstâncias, ou seja, o sentido gerado por aquelas palavras dentro dos textos. Só para você lembrar, advérbio é chamado modificador semântico, porque ele muda o sentido de uma oração inteira ou do verbo, que é o que ele mais faz, mas ele também pode mudar o sentido de um adjetivo, como ele pode mudar o sentido de um outro advérbio. Então, quando eu digo sair cedo, eu estou modificando o sentido da frase. Por que modificando? Porque se eu só falasse assim, olha, eu saí, você ia saber que eu saí, mas você não saberia em que momento. Então, quando eu digo cedo, você sabe que eu saí cedinho, eu levantei cedo e fui para a batalha. Percebeu? Então, é nesse sentido que ele é modificador. Eu digo, esse lugar é quente. Então, eu tenho a noção da temperatura do ambiente, é quentinho. Agora, se eu digo muito quente, eu intensifico o sentido desse adjetivo, que inclusive corresponderia a quentíssimo, né? E você logo perceberia que o sentido do quente foi modificado pelo muito. Entendido isso? Ótimo, claro que eu dei assim um resumão do que a gente entende por advérbio, mas para você entender por que o examinador colocou a palavra circunstância no enunciado. Porque essas palavras colocadas aí expressam um determinado sentido a partir desse conceito do advérbio, que no final das contas tem pouca importância gramatical, ele tem muita importância de sentido, de semântica, porque ele é modificador de sentido, como eu acabei de lembrar você, não é? E olha, gramaticalmente, por que eu digo que ele tem pouquíssima importância? Porque se eu digo eu saí ou eu saí cedo, a única coisa que altera é o sentido, não é? Sim, porque se eu tiro o cedo da frase, a frase continua estruturada. Eu saí. Só mudou o sentido. Percebeu? Então, para a gramática, o advérbio tem pouca importância. O que vale mesmo é entender o sentido expresso por ele. Belezura? Então, vamos ver nessa questão o que aconteceu. Na letra A, a gente tem assim. Em anos de trato com livros, nunca lhe ocorrera pronunciar. Esse nunca aqui não tem o sentido de dúvida. Não, ele pode dizer para a gente do tempo, certo? Porque nunca, em momento nenhum, ocorreu a ele pronunciar livro físico.
E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que ele trabalha com o sentido da negação, porque ele nega, não é, a ocorrência de pronunciar, a ocorrência a ele de pronunciar livro físico, certo? Então, o nunca pode ter essas duas percepções, essas duas interpretações, tá? Inclusive nesse contexto. Na letra B, quando eu digo todos os livros que haviam passado por suas mãos eram apenas livros. Veja que o apenas dá pra gente a ideia da restrição, da especificação. Lembrando que no texto correspondente dessa questão, quando ele fala apenas livros, é porque a gente não precisava dizer livros físicos, né? E agora, a gente só dizia, né? Ou apenas dizia livros, e já seria satisfatório para você entender que o livro é físico, porque é próprio do livro ser físico, já que ele é feito em papel, certo? Então, não tem o sentido da negação aí. Na letra C, você tem, é claro que Daniel sabe a resposta, e eu também. Então, esse também trabalhou para a gente a ideia de soma, porque tanto Daniel e eu, autor, no caso, sabem a resposta, certo? Bom, na letra D, o ironicamente é o modo como, se não me engano lá no texto era o DVD ou o CD, passou a se chamar assim em pleno processo de extinção física. Então, veja que, ironicamente, fala do modo como algum elemento, que agora não me lembro bem se é o DVD ou se é o CD, mas isso pouco importa, que algo passou a se chamar assim, pelo processo de extinção física. Então, se é ironicamente, é a maneira, é o modo, portanto, a letra D. Você nem precisa voltar para o texto, percebeu? Porque, ironicamente, é o modo como algum elemento passou a se chamar assim. Beleza? Na letra E, também dá para fazer por eliminação, né? Porque na letra E ele fala as últimas moças que ainda conservarem seus empregos. Não é afirmação. Se elas ainda estão conservando, dá uma ideia para a gente de tempo, não é? Sim, porque existem aquelas que não conservam mais, mas existem aquelas que ainda nesse momento conservam seus empregos. Então, trabalhou noção temporal, portanto, veja que 4 estão erradas, somente a D é a certa. Por isso que eu falei, se você ficar sem dúvida com ironicamente, no mínimo, não é, por eliminação, você acertaria a letra D. Belezura? Ótimo. Vamos agora para a questão de número 5, que diz assim: a substituição da expressão em destaque na frase. Em breve, as últimas moças que ainda conservarem seus empregos está em conformidade com a norma padrão de emprego e de colocação de pronomes. Vamos lembrar. Norma padrão de emprego é porque no lugar de seus empregos, o examinador colocou essa forma pronominal. Nos, lhes, os e lhes de novo, certo? Então, você tem que saber qual dessas formas está correta para substituir seus empregos. Primeira coisa. Segunda coisa é a colocação pronominal, porque esses pronomes aí, eles são chamados pronomes oblíquos, não é? São os pronomes de terceira pessoa. Terceira, o, a, os, as, o lhe, lhes e o se. Veja que o se não entra em questão, mas apenas o, a, os, as e o lhe, lhes. Porque eu estou falando isso porque nessas questões sempre são esses pronomes que aparecem para substituir um complemento de verbo no caso, tá? E aí a gente tem que saber da colocação pronominal, porque a gente tem que saber qual desses está correto para substituir seus empregos como complemento de conservarem. E agora, a gente tem que saber se esses pronomes de terceira pessoa vão ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Lembra? Antes do verbo, quando você tem a beijou, esse a colocado antes do beijou é o pronome antes do verbo. Então, ele está proclítico, colocado antes. Se colocado depois, beijou a, aí a gente tem a forma que nós chamamos de enclítica, porque o pronome formou ênclise colocado aí depois do verbo, tá? E existe ainda a possibilidade de colocar um desses pronomes aí, os pronomes pessoais, no meio do verbo, né, basicamente. Por exemplo, entregá-lo-ia, entregar-te-ia, porque aí nós estamos usando a mesóclise. Muito bem, então são esses dois assuntos que ele está cobrando de nós. Ora, como você tem aqui o verbo, a forma verbal, né? É uma forma verbal, conservarem, e ela termina em som nasal, ou seja, no M. Só para que você se lembre, um verbo termina em som nasal, eu estou simplificando isso para você, tá? Quando ele tiver na terminação o M, como conservarem, ditarem, falam, compram,
tudo bem? Ou quando ele tem o tio, o acento tio. Quando a gente fala põe, certo? Comprarão, percebeu? Então, se se a forma verbal que estiver na frase terminar em som nasal com o M ou com o tio, o que acontece com os pronomes o, a, os, as? Certo? A eles é acrescido o N. Então, você vai dizer no, na, nos, nas, tá? Por isso que apareceu o nos lá em cima. Veja, por que esse nos eu tenho certeza que é o os acrescido desse N? Por quê? Porque seus empregos, né, correspondem, na nossa ideia, ao eles, conservarem eles, como a gente fala no dia a dia. Só que esse eles colocado no lugar de um complemento verbal não pode, pela gramática normativa. O eles não pode ser colocado no lugar de seus empregos, por quê? Porque se as moças conservarem, essas moças como sujeito vão conservar alguma coisa, conservar em seus empregos. Quem conserva, conserva algo. Então, seus empregos aí é complemento do verbo, certo? Complemento do verbo é chamado objeto. E o eles não pode funcionar como objeto que não tem preposição. Porque, veja bem, quem conserva, conserva algo. Veja que eu pensei no pronome, ó o balãozinho representando o que a gente está pensando, não é? E esse pronome, ele não veio acompanhado de preposição. Então, você tem aí um objeto direto. Por isso que o ele, ela, eles, elas não podem aparecer no lugar de seus empregos, especificamente eles, porque seus empregos é masculino e está no plural, certo? Então, você fala, conservarem eles, mas a gente não pode, repetindo, porque as formas ele, ela, eles, elas não podem funcionar no lugar de um objeto direto. As formas diretas são, da terceira pessoa, o, a, os, as. Tá aqui, certo? Tudo bem? Então, não pode também ser o lhe, porque a gente acabou de ver que os seus empregos é complemento do verbo e objeto direto. E o lhe, lhes, funciona como complemento verbal, só que sempre que for complemento verbal será objeto indireto. Portanto, eu não posso colocar aí no lugar de seus empregos, que é um objeto direto. O que acontece? A letra B e a letra E estão erradas. Beleza? Muito bem. Então, nós entendemos o seguinte, que a gente já resolveu essa primeira aqui, ó. Essa primeira coisa, a norma padrão de emprego do pronome adequado para substituir os seus empregos. Não é isso? Então, a gente vai ter de usar o os, porque seus empregos é masculino plural, certo? Então, a gente tem que usar a forma os, que é masculino e plural, que substitui aí os seus empregos, que é objeto direto, tá? Lê só para objeto indireto. Muito bem. E aí, a gente, como eu falei, após a forma verbal terminada em som nasal, a gente tem que fazer o nos. Beleza. Então, o que a gente vai ter que ver agora? A colocação pronominal. Esse pronome nos, colocado após o verbo, ou os, colocado antes e depois do verbo. Qual dessas colocações aí está correta? Aí, a gente tem que entrar no conteúdo de colocação pronominal e a gente vai fazer assim. Você deve sempre fazer assim. Você olha para o verbo aqui, verifica se antes do verbo existe alguma palavra atrativa. No caso aqui, a gente tem a palavra ainda. O ainda é advérbio, e advérbio que não está seguido de vírgula é palavra atrativa do oblíquo, o que significa dizer que esse os, acrescido de N, não pode ser colocado após a forma verbal, porque o ainda puxa o pronome oblíquo para antes do verbo, certo? Então, não pode ser essa, como não pode ser também a letra D, porque o ainda, colocado antes do verbo, atrairia o os para antes da forma verbal. Logo, a nossa alternativa de resposta é a letra C, ainda os conservarem. Perfeito? Muito bem. Questão 5 resolvida. Agora, a gente vai para a questão de número 6. Na questão de número 6, o que a gente tem aí?
Assinale a alternativa em que a redação está em conformidade com a norma padrão de concordância da língua portuguesa. Muito bem. Concordância. Existem duas concordâncias. A concordância verbal e a concordância nominal. O que acontece na... ele não falou se é concordância verbal ou nominal, então a gente tem que lembrar que existem as duas. A concordância verbal tem como base que conteúdo gramatical. Saber se o verbo, nas questões, é saber se o verbo vai ficar no singular ou no plural, a depender do seu sujeito. Então, veja que a gente tem que achar o sujeito daquela forma verbal, verificar sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo no plural. Beleza? Na concordância nominal, o que a gente tem? Palavras que se referem ao substantivo, não é? Ao nome, tem de concordar com ele em gênero e número. Então, meninas lindas, meninos lindos. Menina linda, menino lindo. Então, é masculino com masculino, singular com singular. Feminino com feminino, plural com plural. Beleza? Muito bem. Eu vou dar para você um truquezinho gramatical, viu? Não é uma coisa que eu inventei, não. Eu não inventei nada. Eu só peguei aquilo que a gramática ensina pra gente e usei a nosso favor. Qual é o princípio de que eu vou me valer aqui para responder essa questão? Assim, ó. Quando o sujeito vem expresso na oração junto do verbo dele, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter um período simples, como você pode ter o período composto. Num período simples, você vai ter uma forma verbal e o seu sujeito, certo? Num período composto, você pode ter duas ou mais orações. Para cada oração, você vai encontrar uma forma verbal e para cada forma verbal, um sujeito. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar um período simples para você entender o que eu quero dizer com isso. Quando a gente está analisando uma oração que diz, por exemplo, as meninas de fita no cabelo, eu tenho que dizer caíram da escada, porque eu me refiro às meninas. E as meninas, olha lá, é a mesma coisa que elas, terceira pessoa do plural, caíram. Tudo bem? De fita vermelha não pode ser o sujeito. Vamos falar em gramática? Porque quando o sujeito está escrito ali na oração junto do verbo, não é? Dele, vamos chamar assim, esse sujeito não é preposicionado. Então, o que eu vou fazer? De fita vermelha no cabelo eu vou eliminar. Você vai, como é que é isso, Lu? Espera que eu vou te mostrar na questão. Então, elementos preposicionados não são sujeito, tá? E quando eu digo assim, meninas de fita vermelha, eu não preciso dizer meninas de fitas vermelhas, porque eu não tenho que pegar de fitas vermelhas para combinar com meninas. Aí você fala, mas de fitas vermelhas não se refere a meninas? Sim, mas o de faz a fita vermelha se referir às meninas. Então, elemento preposicionado não é obrigado a concordar com o nome a que ele se refere. Então, eu posso dizer meninas de fita vermelha, está correto. Meninas de fitas vermelhas e está correto. Portanto, eu posso também eliminar termos preposicionados porque eles não precisam variar de acordo com o nome a que se referem, certo? Eu vou mostrar para você isso na prática e você vai ver que simples que vai ser isso, muito simples mesmo. Eu vou sair de cena, vou fazer aqui devagar para você perceber, porque é a primeira vez que a gente vai resolver uma questão assim. Tá? E você vai entender que é super simples. Ó, já haviam alguns meses que a venda dos livros físicos vinha sendo prejudicada, considere os particípios, tá? Pelo surgimento dos livros eletrônicos. Observe que eu tenho aí o vinha sendo, que é uma locução verbal, então eu conto uma oração, e o haviam. Então, eu vou aqui fazer uma barrinha. Por quê? Porque já havia alguns anos, é uma oração. Que a venda de livros físicos vinha sendo prejudicada, é outra. Não é isso? Tá, então, vamos pensar comigo. Já havia alguns anos. O verbo haver aqui está dando para mim a noção de tempo, certo? Quando o verbo haver é usado como noção de tempo, para indicar tempo que passou, veja, havia alguns anos passados. Ele expressando noção de tempo ou de clima, por exemplo, havia verões, né? A gente vai usar aqui, especial, grava o seguinte, verbo haver indicando tempo decorrido só é empregado no singular, tá? Verbo haver indicando tempo decorrido, já havia alguns anos, são os anos que passaram. Eu sempre falo assim, ó, pensa que ele é igual ao verbo fazer, já faz alguns anos,
Tá vendo? Se ele tiver esse sentido de faz anos, para indicar que esses anos já se passaram, então o verbo haver e o verbo fazer só serão empregados no singular. Fechou aí. Aí vem que a venda de livros físicos. Agora é uma oração mais elaborada, não é? Então eu vou pegar. Veja, livros físicos tem preposição antes. Então a gente diz que nesse caso o termo preposicionado é de livros físicos. Eu vou eliminar. Agora acompanha comigo. Pelo surgimento é por mais o, não é? É a preposição por mais o, deu pelo. Pelo surgimento, surgimento é elemento preposicional, vou cortar. Dos livros eletrônicos. Veja, livros eletrônicos é um termo preposicionado, eu vou cortar. Agora eu vou ler. A letra A já estava errada, porque tinha que ser havia. Mas eu estou mostrando para você como é que a gente faz para resolver, eliminando os termos preposicionados, porque como eu disse para você, sujeito não é preposicionado, e elementos preposicionados não variam para concordar com o nome, percebeu? Então, olha, vou até mudar a cor da caneta aí para você me entender. Já havia alguns anos, já fez a gente eliminar a letra A, né? Não é a nossa resposta. Mas aqui na segunda oração eu tenho que perceber o que restou na oração. A venda vinha sendo prejudicada. Tá vendo? Ó, a forma verbal singular é para combinar com venda e não livros físicos, porque os livros físicos não vinham sendo prejudicados, mas a venda sim. Então, como eu eliminei os termos preposicionados, facilitou a nossa visualização do termo principal, que é venda. Então, a venda vinha sendo prejudicada. Repare que o particípio que se refere a nome também entra em concordância com ele. Belezura? Então, vamos lá. Vamos fazer isso na letra B. Atualmente é advérbio, não varia, nem vou olhar para a cara dele. O quase também é advérbio, não varia. O já também. Tá vendo o que eu estou fazendo? Não é elemento preposicionado, mas é advérbio, eu nem quero olhar para ele, porque senão vou me confundir. Então, esse risquinho que a gente passa é só para ir limpando a frase. Gostou disso? Veja, não se encontram mais filmes no formato, é preposição em mais o, no formato DVD ou na forma, que subentende-se aí, né, músicas arquivadas em CD. Eliminei tudo. Agora eu vou ler só o que restou. Ou mais também não importa. Mas não se encontram filmes. Repara aí que eu vou fazer na tela. Porque esses filmes não são encontrados. Posso fazer essa leitura ou não posso? Posso. Ó, filmes não são encontrados. Você me viu fazendo as flechinhas aqui, ó. Os filmes não se encontram. Não tem o C? É por isso que eu fiz a transcrição. Por quê? Quando eu digo filmes não são encontrados, eu estou tirando... Repare aqui que eu vou mostrar para você com outra cor, ó. Eu estou tirando o C e colocando o verbo ser. Para eu entender que se eu consigo trocar o C pelo verbo ser, eu tenho voz passiva. E quando a gente tem a voz passiva, que você deve ter estudado como voz passiva sintética, porque tem o C no lugar do verbo ser, não é? Então, esse não se encontram mais filmes é voz passiva sintética e não são encontrados é voz passiva analítica, porque eu pus o verbo ser no lugar do C e vi que deu certo, tá? Toda vez que você tiver esse C, ó, não se encontram filmes, e você consegue fazer essa construção no texto e dá certo, filmes não são encontrados, então você tem voz passiva. E toda vez que você tem voz passiva, esse C é a passivadora, o sujeito está na oração. Então, filmes são plural, encontrados no plural. Então, isso na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética é a mesma coisa, porque filmes continua sendo o sujeito. Filmes se encontram. Por isso, essa é a nossa alternativa de resposta, tá bom? Na letra C, vamos continuar, a gente tem assim, ó. Muitos clássicos da literatura mundial, tá vendo? Ó, da literatura mundial, uma coisa só, certo? Estão sendo disponibilizados. Olha lá, você tem a locução verbal, mas o particípio é uma coisa só, que nem eu fiz lá em cima. Aí vem também, que não muda nunca, em formato de arquivo digital. Tudo preposicionado eu elimino.
Observe o que sobrou. Vou fazer para você em azulzinho para você acompanhar. Muitos clássicos, tudo combinando, estão sendo disponibilizados. Olha lá, quando o particípio não concorda com o nome a que ele se refere, a gente tem concordância nominal, porque o particípio tende para o masculino ou para o feminino, singular ou plural, de acordo com o nome a que ele se refere. Por isso que a letra C está errada, tá? Depois, você tem aí a letra D, que diz: os livros eletrônicos apresentam características muito diferentes das características encontradas. Ó, as características encontradas. Tem a palavra característica subentendida, não tem? Ó, muitos classes... Aliás, os livros eletrônicos apresentam características muito diferentes das características encontradas, percebeu? Então, eu já eliminei o das encontradas, porque esse feminino plural tá certo, então eu já posso eliminar, que eu não tenho mais que ver nada aí. E nos livros impressos também, tudo preposicionado, não me importa. Então, eu limpei a frase. O muito é advérbio, eu não preciso me incomodar com ele para concordância de modo geral, certo? Então, eu vou pensar, os livros eletrônicos apresentam características muito diferentes das características encontradas nos livros impressos. Então, a concordância verbal está correta, porque os livros apresentam. Perfeito. Agora, as características têm de ser diferentes. Olha lá. Tá vendo? Concordância nominal. Eu sempre falo que a concordância nominal é muito perigosa e tem gente que não acredita. Ó, a opção de realizar pagamentos de compras em supermercados, vou fazer uma barrinha aqui, tá? Usando apenas o celular, já são uma realidade. Por que eu pus as barrinhas aí? Porque usando é verbo. Então, usando apenas o celular, é uma oração que está no meio dessa outra aí, não é? Então, eu separei, usando apenas o celular, tá tudo certo. Eu vou ler agora, fora desses colchetes que eu fiz aí, a gente tem a opção, já são uma realidade? Não, né? A opção já é uma realidade. Portanto, a nossa alternativa de resposta é de fato a letra C. Beleza? Muito bem. Então, é o seguinte, ó. Qual vai ser a nossa próxima questão? A nossa próxima questão é essa aqui, a questão 7, que tem uma tirinha aí, e a gente tem que, veja aqui o comando da questão, diz assim, conforme a tira, o garoto abdica de fazer a lição de matemática, porque segundo a perspectiva dele, pois é, temos aí uma questão de concordância. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar para o nosso próximo encontro. Cenas dos próximos capítulos. Então, volta rapidinho para a gente continuar aqui com a nossa correção, tá certo? Um abraço e eu espero você daqui a pouco.